veto a alguma coisa, o parlamento derruba o veto, passou a ser lei. A última palavra é deles. Vá no parlamento e mude isso. Não tem como mudar, a não ser que o parlamento queira mudar isso aí. Eu não tenho qualquer ascendência sobre esse tal orçamento secreto. Zero. Zero, Ciro. É verdade, Ciro. Não, por favor. É zero, Ciro. Eles lá mandam para o respectivo ministério mandar dinheiro para estados e municípios. Ponto final. Essa é a verdade do que acontece com esse orçamento. Um governo limpo, Ciro, sem corrupção, orgulho nacional. As estatais, há pouco tempo, davam lucros irrisórios ou prejuízo, agora dão lucro. Olha como é que estão os Correios distribuindo dividendo para os seus funcionários. E não aquela roubaria lá atrás, como começou no PT, quando começou ali o mensalão lá atrás. É um governo limpo, Ciro. Não ataque dessa maneira que você deslustra a sua presença nesse programa. Encerrado, candidatos, então. Vamos dar prosseguimento ao nosso debate. O próximo candidato a fazer perguntas é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, candidato. O senhor pode perguntar a Ciro Gomes, a Padre Kelman ou Soraya Tronic. Ao Ciro. Candidato Ciro Gomes, por favor. Ô Ciro, a questão da cultura. Nós sabemos que a cultura vive um problema de desmonte nesse país. E que o Congresso aprovou a lei de Blanco, houve um veto, depois liberou a parte do recurso, mas a cultura efetivamente ela foi desmontada por conta da pandemia. Qual é a tua proposta para a política de cultura nesse país? Presidente Lula, eu considero que a cultura tem muito mais grave importância do que o mero mecenato e o estímulo que se deve fazer às expressões artísticas do nosso povo. A cultura é que afirma a identidade de um país, de uma nação. Portanto, nós precisamos recuperar a ideia da dinâmica política. Minha proposta é recriar o Ministério da Cultura, restabilizar todas as instituições, tipo FUNARTE, todas as outras que estão completamente, e rever as leis de fomento. A Lei Rouanet cumpre um papel muito grande, mas já desde o seu governo, ela tem dois defeitos. Um, que não é culpa sua, estou querendo apenas constatar os problemas para propor soluções, é que praticamente se concentram todos os recursos, sobra quase nada, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Compreensível. É aqui em São Paulo e no Rio que se produz a estética de retorno comercial mais relevante, e esse é o segundo defeito. Eu quero adaptar as leis de fomento para que haja uma cota para o estímulo às expressões de cultura popular. Sabe o que está acontecendo na periferia do Brasil? Não sei se quanto tempo faz que você não anda por lá, mas é uma coisa explosiva de criatividade no hip hop, no rap, no desenho, enfim. E é essa a minha proposta, em resumo, para a cultura. Ciro, eu tenho feito reuniões em todas as capitais, com o povo de cultura. Com todo mundo, com o povo periférico, com os artistas famosos, ou seja, para discutir como a gente vai transformar a cultura brasileira numa coisa que tenha muita rentabilidade e geradora de emprego. As pessoas não têm noção do quanto um show custa de investimento para gerar empregos. E nós vamos tentar fazer, além de recuperar o Ministério da Cultura, além de recuperar todas as instituições, eu vou criar comitê em cada capital de cultura, para que a gente possa discutir, inclusive, como estabelecer uma cultura ser, nacionalizada, sem ficar dependente do eixo Rio-São Paulo ou das grandes emissoras de televisão. Nós vamos ter que trabalhar muito, trabalhar inclusive com o Congresso Nacional. Nós temos que tentar discutir uma regulação para que as empresas que representam a televisão local tenham um espaço para a cultura local que hoje não existe. Essa é uma bela cópia de um elemento antigo do meu projeto nacional de desenvolvimento, que é, ao invés de regulação da mídia, que de vez em quando você frequenta aí essa ideia autoritária que não presta para ninguém, o que nós precisamos fazer é exatamente o que eu tenho proposto desde o seu governo e que ninguém quis fazer, para não enfrentar os grandes e poderosos, estamos aqui, né? Os grandes e poderosos conglomerados de mídia do Brasil. A ideia é simples. A ideia é que você vá gradualmente eliminando a ideia de que é um horário nacional o dia todo. Rede nacional. Então, abre 2 horas em horários intermediários para ir gerando uma produção local, uma identidade local, para que nos preservemos na diversidade extraordinária que a cultura brasileira tem. Mas deixa eu repor, porque no Brasil essa coisa do fomento às expressões artísticas tem esses 2 defeitos que a gente precisa consertar.
E muitos poderosos amigos seus, que estão sempre muito à disposição de passar pano para qualquer contradição sua, seja moral, seja política, seja econômica, eu sei bastante bem por que razão fazem isso. E a razão básica é isso, é uma hiperconcentração de todos os dinheiros na mão de meia dúzia de grandes produtores culturais de São Paulo e do Rio. Não vou decompor nada disso, porque eu compreendo a importância da estética de valor comercial. Mas banco ficar tendo cinema, para o banco tirar o dinheiro que devia pagar de imposto de renda e fomentar uma publicidade para ele e compatibilizar isso como se fosse fomenta a cultura, é mais uma dessas grandes fraudes, como é, por exemplo, o FIES. Você se gaba do FIES, mas o FIES é o seguinte, bilhões de reais foram entregues a meia dúzia de conglomerados de faculdade, por regra, sem nenhuma qualidade, nenhum controle, ficaram bilionários os donos dessa, o Valfrido Maris Guia, seu melhor amigo hoje, eu que lhe apresentei, e aí a garotada toda endividada, começando a vida com débito no FIES. Candidatos, obrigado. Os senhores podem retornar aos seus assentos. A próxima candidata a fazer pergunta é a candidata Soraya Tronic. Candidata, a sua pergunta tem que ser obrigatoriamente ao padre Kelman. Por favor, os dois podem se aproximar. O tema é livre. 30 segundos para a pergunta, por favor. Considerando que assim quis o destino, eu vou aproveitar, mandar um abraço para o padre Antônio Nacoldi, que foi padre da Igreja Sírio-Ortodoxa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que me casou. O casamento deu certo, o padre Antônio. Um beijo enorme para o senhor. O senhor, sim, padre da segunda igreja sírio-ortodoxa mais antiga desse país. Um grande abraço, meu carinho, meu amor, por tudo que o senhor fez. Bom, enfim, vamos discutir o Brasil. E eu quero saber quais são as suas propostas para esse Seu tempo acabou. Educação de base. Educação de base é quando a gente aprende a cuidar das nossas crianças, fazendo com que as nossas crianças aprendam o que tem que se aprender numa escola. Numa escola se aprende matemática, português, geografia, ciências, física e química. Não é sexualizando as nossas crianças que você vai construir um cidadão do futuro. Cada etapa da vida exige uma formação. E é isso que vocês não estão entendendo. Estão querendo destruir as nossas crianças com essas práticas que vão tornar amanhã cidadãos de uma vida deturpada. Então, eu queria também dizer parabéns por a senhora, pelo menos, valorizar alguns padres, né? Está reconhecendo os sacerdotes e os valores que ele tem. Eu conheço o padre que ele casou, tá? Conheço muito bem, ele sabe quem eu sou. Agora a senhora precisava conhecer mais a mim e me respeitar, porque o país é uma nação cristã, de 84% de uma população cristã, entre católicos romanos, católicos evangélicos, católicos romanos, católicos ortodoxos e evangélicos. E vocês precisam conhecer mais. Estão precisando de catequese. Vocês todos aqui, inclusive alguns jornalistas, precisam de catequese para saber como é que realmente funciona a igreja e os ramos e as jurisdições que nelas existem, e não sair acusando de falso padre ou acusando de estar travestido de padre, né? Vão aprender antes de vocês julgarem e condenarem uma pessoa. É isso que eu gostaria que a senhora fizesse. E respeite os cristãos, porque os cristãos desse país sabem o valor de um padre. Se vocês aqui tratam um padre desse jeito, imagine o que é que vocês não fazem com o povo. Tudo, então, aqui é um teatro, uma grande mentira. Porque se vocês são capazes de fazer isso com um sacerdote, o que é que vocês não vão fazer com Dona Maria, Seu José, a senhora que está em casa? Eu, que estou a serviço da igreja, sou obrigado a ouvir isso aqui, essa falta de respeito? Quantos foram os sacerdotes que ergueram, que ajudaram a construir a história do Brasil? A senhora sabe que São Paulo foi erguida por Padre José de Anchieta? A senhora sabe que foi Padre José de Anchieta que deu a vida para ali no pátio do colégio fundar uma escolinha e catequizar os primeiros índios, que depois fez surgir a grande cidade de São Paulo? A senhora sabe que foram os padres que subiram ali, lá de São Vicente, dando sangue, a sua vida para ajudar ao povo? Foram os padres que construíram as primeiras escolas no Brasil? Foram os padres e freiras que construíram as primeiras santas casas? E vocês desrespeitam, vocês não valorizam isso? Por que será? Por que será? Falta conhecimento e falta amor. Falta amor. Nós precisamos amar.
Nós precisamos seguir a Jesus de Nazaré. Todo mundo aqui se diz cristão, mas está vivendo de fato o Evangelho? Ou está fingindo e tendo proveito do Evangelho para o Tempo, seu candidato, interesse? muito obrigado. Agora é a réplica da candidata Soraya. Temos que perdoar, né? Me perdoa o padre. Me perdoa o padre. Bom, mas é imperdoável o que fazem com a educação no nosso país. E nós vamos começar a nossa grande reforma, a revolução na educação do nosso país, valorizando, honrando os professores. Vocês, professores de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, poderão realmente ficar felizes, porque pela primeira vez serão valorizados, porque antes de 64, vocês eram isentos de imposto de renda. Voltarão a ser isentos de imposto de renda no nosso governo. E é por aí que a gente começa a nossa educação. Antes da pandemia, eram 90 mil crianças fora da escola, hoje 240 mil. Como fazer? Primeiro, trazendo a iniciativa privada, agregando as escolas particulares conosco, para que elas supram de forma muito eficiente e rápida esse déficit. Tempo esgotado. A senhora pode permanecer, porque a senhora vai responder a pergunta da candidata Simone Tebet. O candidato pode retornar ao assento dele. Candidata Bolsonaro, candidata Soraya, e eu peço desculpas até pelo carinho e respeito que tenho por você, jamais a desrespeitaria. Eu quero dizer que você fez hoje a pergunta mais importante da noite para mim. Você sabe que eu sou mãe e professora. Eu fiz um juramento para mim que nenhuma criança, se eu for eleita presidente, todos os filhos dos pobres terão a mesma qualidade de ensino que os meus filhos. Então eu quero perguntar para você, já que não foi respondido, como vamos resolver o problema da educação dos nossos jovens? Candidata. Perdão, não entendi. O tempo dela estava esgotado. A senhora responda. Sem problema, eu até passo o tempo, se você, uma parte do tempo. Porque aqui a gente está debatendo o Brasil, fazendo esse bate-bola, educado, né, com urbanidade, enfim. Candidata, nós realmente temos um problema muito grave. Falamos muito em conectividade, falamos muito em tablets, só que tem crianças nas escolas que estão sem água, sem merenda, a merenda a 36 centavos. Enquanto tem gente que come picanha, que o quilo custa quase R$2.000, e se lambuza no leite condensado, as nossas crianças comem bolacha seca com suquinho em pó. As nossas crianças, a grande maioria, eu tenho conversado com elas, às vezes só tem aquela refeição na escola. O país foi abandonado. Hoje, 240 mil crianças fora da escola. E como é que nós vamos resolver isso? Acima de tudo, nós tivemos 5 ministros da educação. Um foi preso, e aí os escândalos que tramitam, dizem que nada foi provado. Simone, nada foi provado. Só que nós somos advogadas e a gente estuda. Eu fui sua aluna. Você é uma excelente professora, você já me elogiou. Nós trabalhamos e estudamos, não somos neném, né? Então nós sabemos muito bem o que está acontecendo nesse país. E dentro do Poder Judiciário, nós temos que respeitar o devido processo legal. Isso tudo demora, tem inquérito, tem todas essas fases, tem o Ministério Público, como foi o caso da pandemia também. Dizem que nada foi provado. Foi sim, o nosso trabalho terminou com a entrega de um relatório. E aí passamos para os órgãos competentes e estamos aguardando o resultado desses órgãos competentes. Não adianta mentir para a população que nada aconteceu e que nada foi provado. Você tem toda a razão. Acho que o maior desafio hoje do Brasil, e as nossas mães sabem disso, é o que fazer para manter os nossos jovens na escola, que hoje são sequestrados pela violência, pelas drogas, pelo crime organizado. Eu vou mudar essa realidade. Vou implantar a nova reforma de ensino médio técnico, período integral. E para manter esse jovem, nós vamos ter conectividade, internet em todas as escolas públicas. E vamos garantir um prêmio para o jovem que concluir o ensino médio. Eu já fiz a conta. Nós vamos premiar em R$5.000 o jovem que terminar o ensino médio, para ele fazer o que ele quiser com esse dinheiro, desde que ele estude, para que ele tenha futuro digno, emprego de qualidade.
qualidade e renda. Sabe como? 2 milhões se formam. Isso dá 10 bi. É metade, senadora Soraya candidata, é metade do dinheiro gasto do orçamento secreto, que hoje é utilizado pelo governo para comprar votos no Congresso Nacional. Sua tréplica, por favor. Eu quero aqui lembrar sobre privatização. Enquanto o atual governo disse que iria privatizar a EBC, usou, não fez, como não privatizou praticamente nada, eu estou aguardando até hoje prestação de contas sobre isso, mas ao invés de, pelo menos, utilizá-la para ajudar a população, como fez a Rede Vida. A Rede Vida tem 2 canais que dão aulas para os nossos alunos. E antes da internet, é a televisão aberta que chega na casa das pessoas. Mas, diferentemente do presidente de Portugal, que foi dar aulas, não, a EBC ficou a serviço de fazer propaganda, campanha antecipada para o atual governo. É muito triste, é uma lástima. E sim, eu sou super privatista, mas eu não venderia a EBC justamente porque eu utilizaria para nos ajudar a cobrir esse déficit que a pandemia deixou. Candidatas, muito obrigado. As senhoras podem retornar aos seus lugares. Antes de encerrar esse bloco, nós vamos conceder direito de resposta ao candidato Jair Bolsonaro, que pediu, em referência a uma fala da candidata Simone Tebet. Por favor, candidato, o senhor pode se aproximar do púlpito. O senhor tem direito a 1 minuto. Insiste na tecla do orçamento secreto. O parlamento derrubou o veto. Ou seja, o parlamento falou que o orçamento tem que existir. Eu sou escravo da Constituição e tenho que cumprir as leis. Se o parlamento derrubou o veto, é lei. Eu não tenho qualquer acesso ao orçamento secreto. Vocês têm a chance agora, por ocasião da votação do orçamento normal, tirar esses 9 bilhões do orçamento secreto e suprir as demais áreas. É muito fácil fazer isso aí. Façam. E eu fico vendo que algumas pessoas se descobrem aqui como candidatas. Viram a pandemia toda acontecer, não fizeram nada. Até uma candidata aqui defendeu lá na CPI que o desvio de recursos não deveria ser apurado. Ou seja, milhares de nordestinos morreram por causa de desvios na compra de respiradores que não chegaram. Obrigado, candidato. Nós estamos encerrando aqui o terceiro bloco do nosso debate. No próximo, as perguntas voltam a ser com temas determinados